A vantagem é que nós não tínhamos nada a perder. Vocês estão em quantos países? 58. Meu Deus! Eu também não esperava. Fico muito feliz. Porque o Brasil dá de 10-0 na maioria desses países, quando você fala nessa área de estética animal. O mais importante você tem algumas características, né, de um empreendedor. Você gosta de risco? Quem pensa a curto prazo, geralmente não coleta bons resultados. Hoje eu vou falar com uma das pessoas que eu mais admiro no mercado pet. Mas antes, eu queria fazer um agradecimento especial ao Vetos, Sistema para Pet Shop, Clínica Veterinária e Hospital Veterinário, um RP completo. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a Degrau Podcast, na nossa série Mercado Pet. Eu sou a Tatiane Begnossi, empreendedora do Mercado Pet há mais de 10 anos e fundadora da Degrau Escola de Negócios. Hoje nós vamos receber aqui o Luciano Fagliari, um farmacêutico, né, que se tornou empreendedor há 37 anos atrás e há 20 anos encontrou o Mercado Pet e vem revolucionando esse mercado e levando o nome do Brasil para fora, para outros países. Seja muito bem-vindo, Luciano. Obrigado, Tatiana. É uma honra, é um prazer estar aqui também. Bom, vamos começar pelo começo, né? Como que começou a sua trajetória, né? Um farmacêutico com essa veia empreendedora. Conta um pouquinho pra gente da onde você veio, né? Como que veio o Luciano pro mercado? Então, falando do começo mesmo, né? Eu sou de uma cidade do interior de São Paulo, tá? 450 quilômetros daqui, chama Nova Aliança, uma cidade que tem 5 mil habitantes. Né? E lá comecei, a minha vida começou lá, cursei a escola primária lá, a escola secundária lá, sempre escola pública, e tive a felicidade de entrar na USP, no curso de farmácia industrial, né? E de lá para cá tudo se transformou. Então por isso que eu falo que o estudo ele é a base de tudo, a educação é a base de tudo, eu só acredito nela para transformar um país. Né? E eu acho que nós somos um exemplo disso e temos milhares de exemplos no Brasil. Né? A melhor ferramenta de transformação, de melhoria de um país, né, é a educação. Com certeza. E você escolheu farmácia. Eu, por exemplo, escolhi engenharia química para me tornar empreendedora. Foram 5 anos de estudo. E acaba que, para mim, assim, no meu segmento, para eu ser uma empreendedora na minha formação, era extremamente complicado, né? A gente tinha indústrias enormes, então... E eu me encontrei no mercado pet de uma forma mais tradicional, eu diria, né? Então, eu nunca tive animal, nunca pude ter. E aí, eu tive o Bob, que inclusive tem 12 anos agora. E eu comecei a entender esse mercado e ver muitas oportunidades, né? Como que foi para você a escolha do seu curso e como que você trilhou esse caminho até chegar no mercado pet? Eu entrei na faculdade querendo ser professor. Né? Adorava química orgânica, né? E no fim, lá na USP, acabei ficando quase 3 anos mexendo com química orgânica. Tive um grande mestre lá. A Marli também já estava comigo nessa época, em estágios que a gente fazia extração de ativos vegetais, tudo. E depois, no meio do curso, eu falei, não, eu acho que eu vou mais para a indústria. Estava envolvido com os laboratórios lá, falei, não, eu acho que eu gosto disso aqui. Aí a gente escolheu o curso de farmácia industrial, saí, fui trabalhar, vim fazer um estágio no Adolfo Lutz aqui em São Paulo. Depois eu fui trabalhar na indústria farmacêutica, passei num programa de trainee da Monsanto, e comecei fabricando hipoglós lá, depois muita coisa aconteceu naquele começo ali. Fui para o Exército também, nesse período, tá? A minha escola na época lá, a faculdade foi uma das credenciadas para o Exército, acabei ficando um ano na farmácia hospitalar do Exército, e depois voltei para a indústria. Daí eu estava aqui em São Paulo, fui para a Merck Sharp Dome lá em Campinas, fui trabalhar na área de injetáveis, com o diretor daqui saiu, foi para lá, me chamou para ir para lá. Mudei a véspera do casamento, foi uma coisa assim bastante desafiadora, mas a Marli também sempre me apoiou. E depois de lá eu fiz carreira na área de injetáveis na indústria farmacêutica. Da Merck eu fui convidado para trabalhar no Abbott aqui em São Paulo, né, já gerenciando uma área de injetáveis, mais uma área de diagnóstico do Abbott, e fiquei até 89. Mas em 86, a Marli com mais 2 sócias tinham aberto a farmácia Milênio.
que é uma farmácia muito boa, que existe até hoje, né? E é uma farmácia de manipulação. É uma pequena indústria farmacêutica que trabalha com prescrição médica, né? E essa farmácia nós abrimos com mais 3 sócios, colegas também de faculdade, né? E dali surgiu uma necessidade que foi comprar matérias-primas adequadamente embaladas. Eu estou falando lá em 86. Né, muitos anos atrás, o mercado de ingredientes era muito diferente de hoje. Tinha muitos comerciantes e poucos que tinham o cuidado necessário. Né? E a Marli também tinha feito estágio na Bristol. Ela saiu da USP e fez estágio na Bristol. Aí ela começou a conviver com esse mercado de ingredientes. Aí ela viu que uma vitamina E, por exemplo, tinha que vir protegida da luz. Aí vinha num frasco transparente. Ela ficava revoltada com isso. Algumas coisas básicas que o mercado de ingredientes não seguia. E também até questão de volume também, porque a farmácia comprava muito pouco e tinha importadores que vendiam, tipo assim, uma barrica de 50 quilos, a farmácia ia usar 100 gramas. Aí ela viu uma oportunidade aí. Nisso vocês já estavam casados? Sim, 86, sim. Tinha acabado de casar. Quem está no mercado conhece a Marli, né? Vocês são sim. sócios até hoje, trabalham muito bem juntos. Uhum. Então, lá de trás, você estava na indústria e ela estava na farmácia de manipulação. Sim. Aí, na época, trabalhando separado, a gente fez a carreira separadamente, né? E depois, a gente abriu. Vendo essa necessidade, eu estava na Merck Sharp Dome lá em Campinas, a gente abriu uma empresa lá de ingredientes farmacêuticos lá em Campinas. A Galena também com um colega lá da USP e que existe até hoje que está com o mesmo colega. Como a farmácia também está com a mesma colega. Então, assim, a gente preza muito e eu acho que nós somos muito felizes. Né? Eu falo sempre que Deus colocou pessoas muito boas na nossa frente, porque é muito raro a sociedade, né? Você nunca tem uma discussão com relação a caminho a ser seguido, principalmente questão financeira, sabe, de um duvidar do outro. Então, se você falar, mas nunca veio esse assunto à mesa em 37, nunca veio. Nunca veio. Então, mas assim, vocês ainda são sócios? Não. A gente foi deixando as empresas, né, para esses sócios. Entendi. E a gente foi abrindo outras empresas. Entendi. Né, nós estamos na 7ª já. Então, a Luísa continua até hoje com a Milênio, está muito bem lá no Tatuapé. Né, o Agenor continua com a Galena lá em Campinas, até hoje. E a Galena foi uma oportunidade de mercado que a gente viu, porque tinha necessidade de comprar de empresas mais técnicas, existiam comerciantes e importadores de produtos químicos, e também a questão de volume. E aí a Marli, você já conhece ela deu uma pimentada nisso tudo, criando formulações, porque ela já vinha fazendo formulações muito para dermatologia, endocrinologia, cardiologia, toda a área, né, da farmacologia, tipo, pelo menos 10 áreas da medicina a farmácia atende muito bem, principalmente dermatologia. E nisso ela levou esse conhecimento adquirido já para a Galena, para os clientes da Galena que também estavam abrindo farmácia naquela época. E nisso democratizou o conhecimento também, porque muitos abriam e não sabiam como empreender, como é também um pet shop hoje, ou como é uma drogaria, uma clínica veterinária. A farmácia de manipulação é uma pequena fábrica. Né? Tem que comprar os ingredientes, faz a mistura ali, né? Só que 100% com prescrição. E naquela época, saía da faculdade, como é até hoje, a veterinária também tem a grade, eu me interesso muito por esse assunto que é a educação, né, a grade curricular, né, desses cursos de farmácia e engenharia também, engenharia um pouco menos, mas também. E veterinária também, não existe uma ênfase muito grande na questão de empreendedorismo, de compreensão de ter uma empresa. E se você pegar o profissional farmacêutico, ele vai ter um negócio que provavelmente vai ser uma farmácia, ou, né, e o veterinário vai ter a clínica, ou vai ter um pet shop, né, e dentista vai ter a clínica, o médico também, e nisso vamos falar, existe um gap enorme ali para levar conhecimento. Porque eu tenho um irmão que é professor universitário da Unesp lá também, né, e eu comento, ele é veterinário, né, professor de veterinário, eu comento isso com ele, falo, mas teria que mexer via CRMV, o pessoal todo aí, né, de tentar enriquecer mais o currículo. Mas, enfim, né, o tempo passou, a gente, vendo essa deficiência também, a gente não só oferecia os ingredientes ideais, né, para segmentos, principalmente cardiologia e dermatologia na farmácia, mas também já oferecia os equipamentos. Então, qual a lista de ingredientes necessária, quais equipamentos, balança, pH-metro, etc. Então, no início, a gente vendia um pacote completo, né, e
e também, principalmente, né, sugestão de fórmulas estabilizadas já. Porque quem sai da faculdade sai com uma carga teórica muito grande, mesmo as melhores universidades, mas uma carência na parte prática que eu não sei se é possível a faculdade cobrir ou não, eu nem critico, mas o mercado tem que ensinar. E aí que a Galena entrava, e até hoje entra, né, sugerindo formulações. E assim foi caminhando, e a Galena ocupou um espaço muito grande, né? Falam, né, que a farmácia de população, antes e depois da Galena, né, tem um marco muito grande ali, principalmente na democratização de conhecimento e de formulações. Muito legal. Então, vocês já vêm com esse DNA, né? Hoje eu vejo que a Pet Society foca muito em treinamento, em estudo. Você querendo ser professor. Então, isso é legal, que muitas coisas evoluem, tudo tem que evoluir. Mas muita coisa a gente traz da nossa experiência, né? Lá de trás a gente vai melhorando o que já era bom. Sim. E depois da Galena, vocês tiveram outra empresa ainda no setor humano, né? Nós abrimos a Galena em 1987, a Milênio em 86, a Galena em 87. A vantagem é que nós não tínhamos nada a perder, porque não tínhamos capital nenhum. Né? A gente só tinha boa vontade, querendo acertar, né? E encontramos uma oportunidade de mercado também. Mas sem risco nenhum, porque não tínhamos, né? Não tínhamos nada para colocar em risco, a não ser, né, a nossa vontade, e eram muito jovens, né? Com 25 anos. Então, assim, foi um bom momento, né? Foi um grande aprendizado inicial. E a partir de 92, nós recebemos uma empresa japonesa que eles vieram atrás da gente, e nós éramos muito pequenos ainda e não tínhamos quase nada a oferecer, a não ser o conhecimento, né? E eles vieram atrás da gente, uma empresa muito forte do Japão, na parte principalmente de vitaminas, né? Vitaminas para tratamento de pele. E essa empresa, eu não sei como foi o negócio, eu sei que chegaram até a gente. E eu falo que Deus vai colocando sempre pessoas boas na nossa frente. E eles chegaram até a gente e queriam conversar. E a gente chamou, inclusive, na época, o pai da Marli, porque ele era fluente em japonês, né? Nasceu no Japão, veio para cá com 13 anos. E a gente falou, vai ser japonês, só fala japonês e não fala inglês. Marcamos um jantar com eles. Né? E nesse jantar, né, vieram os dois irmãos fundadores. Não, o pai fundou a empresa. Aliás, as grandes empresas do Japão, a maioria foram fundadas depois da Segunda Guerra. E a Nicole também foi fundada em 1947. E vieram os dois filhos, né, que estavam, um deles, inclusive, já assumindo a presidência da empresa. E eles tinham interesse em desenvolver o mercado de cosméticos no Brasil, fornecer ingredientes para a indústria cosmética brasileira. E nós falamos assim, olha, a indústria cosmética a gente conhece, mas não estamos muito próximos, porque o nosso negócio é a área farmacêutica. Eles falaram, mas a gente quer justamente uma empresa com esse perfil, né, porque os produtos deles também são muito especiais e não são commodities. Então teria que haver um trabalho técnico muito forte. E eles viram que eles aceitaram a gente por nós, mas não pela empresa, porque a empresa era muito pequena ainda. Mas a gente acabou fechando uma parceria, e essa parceria, que já completou 31 anos, continua até hoje. E esses irmãos fizeram a diferença na nossa vida também. Eu falo, os japoneses foram entrando na minha vida. Minha cidade não tinha um japonês. Eu conheci a Marli, abriu mais um negócio. Eu conheci a Marli lá em Ribeirão Preto, japonesa, e vim para cá. A primeira empresa que nós começamos também foi do Japão, e depois teve muito japonês no meu caminho ainda, mas sempre pessoas muito boas. E nisso a gente abriu uma empresa, não foi uma empresa na época, foi uma divisão da indústria cosmética, com ingredientes cosméticos. Então, o principal negócio eram ingredientes farmacêuticos, e a gente começou a fornecer ingredientes cosméticos. E nisso, a indústria cosmética naquela época, o que tinha muito era produtos básicos. Então, você tinha, tipo, condicionador Neutrox, shampoo da Bozano, etc. Era muito diferente da indústria cosmética de hoje. A indústria cosmética brasileira, ela se transformou muito. Mas era muito básico. E a gente trabalhava com ativos, então ativos é uma coisa que para a indústria cosmética veio de 20 anos para cá. Então era muito difícil colocar um ingrediente lá de $100 o quilo se todo mundo comprava um surfactante por $2. Mas era o que a gente sabia fazer.
né? E era o que também a empresa japonesa tinha. Então nós começamos, né, pouco a pouco, né, se aproximar da indústria cosmética e acabamos também dando muita sorte, porque a gente se aproximou bastante também da Natura na época, e a Natura estava começando com a parte de skincare, de tratamento de pele, cremes e tal. Porque a Natura começou e ganhou muito dinheiro com perfumaria, como o Boticário também, os dois, e muitas empresas começam assim, né, se tornaram muito fortes em perfumaria e depois entraram em outras áreas. E quando a Natura estava entrando nessa área, a gente também estava levando ativos para essa área de dermatologia, não dermatologia, não tem isso na cosmética, de tratamento de pele, né? E tivemos a felicidade de ter um item muito importante, né, chamado ácido hialurônico. O ácido hialurônico até hoje, né, quanto mais se estuda esse ingrediente, mais se descobre que ele é fantástico para a pele, né? E aí a Natura colocou a linha Cronos na época lá. E ficou por muitos anos, e isso nos ajudou muito, e abrindo portas, e levando mais ingredientes, e até hoje, Natura, Boticário, Johnson, L'Oréal continuam sendo os principais clientes da Cosmotec agora, né? E essa divisão virou, no ano 2000, Cosmotec. E em 98 nós separamos do sócio de Campinas. Então eles já estavam na área farmacêutica, que era o principal negócio, e a gente acreditou muito na área cosmética. Nós falamos, não, nós estamos, né, no mercado onde, primeiro que tinham poucos farmacêuticos, e poucos falando em penetração de pele, estudos clínicos, etc. Nós falamos, olha, tem muita gente aqui vendendo o feijão com arroz. E a gente está entrando no momento que a indústria cosmética está sofisticando as formulações, está enriquecendo as formulações, e a gente está fazendo diferente. E a gente acreditou nisso. Nós, na época, essa área cosmética faturava 20% e a farmacêutica 80%. E nós abrimos mão desse 80%, né? Tiramos o estoque lá de Campinas, trouxemos para São Paulo, na área cosmética. E aqui nós criamos departamentos que não existiam, financeiro, etc. Criamos a empresa do zero aqui e começamos do zero quase. E vocês mudaram muito, né? Foram muitos movimentos aí, desde que vocês se formaram, né? Até essa parte da história, a gente nem contou tudo. E como que foi, assim, em casal, né? Para vocês, vocês estavam sempre em sintonia, assim, tinham a mesma decisão, a facilidade de tomar a decisão, porque foi um risco grande, né? Deixar ali a farmácia e partir para essa parte de cosméticos que tinha um share menor, né, na época. Como que vocês lidavam aí? Porque a gente tem muito, né? Muitos empresários aí de pet shop e tudo mais, que é o casal, que é a família, que são os pais dos filhos. E nem sempre a gente concorda com tudo, né? Como que é para vocês? Como foi, né? E como é? Eu sou uma pessoa de muita sorte, né? A Marli, ela é uma empreendedora nata e também inconformada, como eu também, no sentido de ajudar a transformar, né? Como a gente contribuiu com a farmácia de manipulação, contribuímos muito com a indústria cosmética, e a Cosmotec continua até hoje muito forte, né? E também no mercado pet. Então, se você perguntar para a Marli quanto tem no banco ou quanto ela ganha, ela não está preocupada com isso. E eu te falo que, sinceramente, um dos motivos do nosso sucesso foi assim, pouco importa quanto tem na conta bancária da empresa, é da empresa. E se a empresa for bem, nós estamos bem. Então, a empresa é rica, a empresa é poderosa, e a gente está lá para contribuir para que ela continue crescendo, com muita responsabilidade. E eu acho que foi esse o segredo. Agora, a questão de casal, nós acabamos de voltar numa viagem agora da Indonésia, 20 dias em Indonésia, Austrália e Nova Zelândia. Todos os nossos distribuidores nesses 3 países são famílias. Na Indonésia são 2 irmãos, na Austrália e Nova Zelândia, nos 2 casos são casais. E se você pegar na Itália, assim, se você pegar nos Estados Unidos, a maioria das empresas americanas são familiares também, nesse mercado de distribuição e no varejo mais ainda, né? Tirando os grandes, como aqui no Brasil e em outros países, mas tirando os grandes, 80% são empresas familiares. E ali no nosso caso particularmente, vem primeiro onde a gente tem uma coisa muito clara, que é o respeito pelo outro. É o respeito, até pelas nossas limitações, né? Porque nós somos muito limitados, nós não somos... o ser humano perfeito não nasceu ainda,
né? Então você tem duas opções. Você pode criticar as pessoas, e não estou falando de casal, eu estou falando de convivência humana. Simplesmente só ficar vendo defeitos, né? E muitas vezes você tem razão. Ou você pode, vamos falar assim, olhar o lado bom do outro, ter muita paciência um com o outro e ajudar o outro a se desenvolver também. A gente preferiu esse outro lado, né? Porque é muito diferente quando você escolhe esses caminhos, e na própria Bíblia fala, né, que é livre-arbítrio. O ser humano vai escolhendo as decisões da vida dele, né, e nessas decisões ele vai assumindo as consequências, né? Eu falo muito para o pessoal que começa com a gente lá também, falo, olha, primeiro, né, nós temos que ter respeito. E não tem que se achar demais. Quem se acha demais, não precisa trabalhar com a gente. Você é muito importante, vai para a concorrência. Não fique com a gente, porque vai ter dificuldade em relacionamento, principalmente numa empresa com uma cultura muito forte como a nossa. Então, assim, a questão de trabalhar em família vai muito do respeito, da divisão das funções. Nós trabalhamos muitos anos fazendo carreira executiva separadamente, né? Depois a gente se juntou de novo, né? Mas sempre com respeito muito grande, tirando o lado do sentimento, que isso é sagrado, né? É sagrado sempre e vai ser prioridade, mas a questão do respeito como se fosse outro sócio. Eu trabalhei a vida inteira com sócios, né? Depois fiquei 10 anos como CEO da Cosmotec com sócios japoneses, numa cultura completamente diferente. E se você tiver o respeito, não interessa a cultura, o país, a origem, o respeito a tudo, o respeito à sua palavra, né? Como o americano fala, né? Walk to talk, né? Se você fala de um jeito, siga aquele caminho que você fala. Porque não adianta, igual muitos políticos, aí o cara fala A e vai para o caminho B, né? E isso, naturalmente, isso vem de dentro da gente, sempre foi, sem nenhum esforço, mas a gente sempre dividiu muitas funções, né? E ela, com as qualidades dela, em várias áreas, marketing, etc., era totalmente fora da caixa, né? E eu com as minhas qualidades, totalmente diferente dela também, né? Muito mais no financeiro, industrial, né? Muito mais tímido, né? E está dando certo, né? Está dando certo, a gente está contribuindo com os mercados, isso é o que mais nos interessa. Eu acho interessante. Eu também fui, né, sócia do meu marido e a gente já sabia que a gente era diferente, né? Então isso se complementa. E aí a gente passou num processo de aceleração lá faz um tempo já, e aí tinha uma análise de perfil. E foi muito engraçado, porque aí a gente preencheu, era uma análise completa. Tinha a ver com o DISC, não sei se você já viu, né? Sim. E aí a gente preencheu, tá? Depois no outro encontro a gente recebeu. Eu era completamente de um lado e ele do outro. A gente junto formava o círculo inteiro, sabe? E foi engraçado e foi legal porque que sorte, né? Você estar com uma pessoa, talvez, né? A gente atrai, eu acredito muito nisso. Você fala muito de sorte, né? Eu tenho muita sorte. Sua sorte é porque você tá emanando isso e você tá atraindo isso. Porque você é bom, porque você tem respeito por todo mundo. Então, sorte, eu acho que é sobre isso, né? Sobre o que a gente tá fazendo com a nossa vida e o que a gente tá atraindo. Então, quando acontece alguma coisa de ruim, assim, sabe? Eu paro e penso, o que eu fiz para atrair isso? Eu preciso mudar alguma coisa. Então, não é que eu fico me culpando de uma forma negativa, assim, pesada, não. Mas é numa forma assim, o que eu posso fazer para melhorar? Para começar a atrair coisas melhores, né? E que sorte eu ter atraído uma pessoa para viver, passar a vida inteira, compartilhar a vida, que é completamente que é complementar, né? E eu vejo isso em vocês também. Vocês são muito diferentes, né? Inclusive a Marli é muito mais, assim, de marketing, né? E você tá aqui agora, você tá superando uma barreira. E eu agradeço por você ter vindo, porque é a palavra, né? Então, você não poderia ter vindo, você poderia simplesmente ter ligado, falado, não vou poder ir, mas você tá aqui. Então, acho que esses pequenos gestos é que vão atraindo coisas boas pra gente, né? Mas voltando aqui na sua história, você ainda tem a Cosmotec? Não, a Cosmotec nós vendemos há 10 anos atrás. Que Caramba. também a gente foi procurado com uma empresa japonesa, né, gigante, né, um dos maiores grupos. Mais uma sorte. Um dos maiores grupos econômicos do Japão. E naquela época, se não me engano, acho que foi a Natura que indicou. E eles estavam querendo expandir. É uma empresa, chama Sumitomo.
é uma empresa que, das 13 empresas listadas na Bolsa, 23 empresas listadas na Bolsa de Estocolmo, é 14% do PIB do Japão. É um monstro, né? Não tem nos Estados Unidos, em outros países esse tipo de empresa. Mas lá tem Mitsubishi, Sumitomo, tem 4 ou 5 gigantes lá. E tem uma divisão, tem uma empresa trade, que é a Sumitomo Corporation, essa que é que eu continuo lá ainda no conselho, mas ela investe em várias empresas. Então, hoje está com 950 empresas em 102 países e resolveram, aos 15 anos atrás, investir na área de cosméticos. E resolveram vir para a área de ingredientes. Aí compraram uma empresa lá em New Jersey, uma empresa muito boa, que tinha 5 ou 6 anos a mais que a Cosmotec, mas muito parecida. Então, é uma empresa familiar e bastante técnica, como nós também. E começaram lá, depois se interessaram em vir para o Brasil, que é o terceiro mercado do mundo na área cosmética. O Brasil, não, quarto, hoje é o quarto, é muito forte na área cosmética. Eles queriam estabelecer aqui alguma coisa num padrão que eles tinham lá nos Estados Unidos. Aí vieram conversar com a gente e tal, a gente não foi atrás, não tinha interesse em Cosmotec indo muito bem também, mas aí a Pet Society já estava indo muito bem e com uma vantagem, a Cosmotec é uma distribuidora, né, de matérias-primas, então ela representava aqui, representa até hoje, empresas de 20 empresas de 15, 16 países, né, empresas muito boas, de produtos de altíssima qualidade para a indústria cosmética brasileira. E a gente sempre trabalhou com o seguinte slogan: trazer tecnologia para a indústria cosmética brasileira. E nós ficamos fazendo isso durante 30 anos. E isso chamou a atenção deles, porque era um trabalho muito diferenciado, né? E a gente ocupou um espaço muito, em uma linha muito especial de ativos, que era uma barreira mais difícil, uma barreira maior de entrada ali, né? Não é a venda de commodity daquilo que faz espuma em shampoo, né? Ou a base de um creme. Era uma coisa muito mais, e é uma coisa muito mais complicada. E aí eles se interessaram, a gente continuou conversando em 2011 e tal, 2 anos, indo para Tóquio várias vezes. No fim, a gente sentiu muita confiança neles, no projeto deles, porque era uma aquisição estratégica, né? E nós falamos, não, nós vamos ajudar também, né? Nós vamos participar. E aí também a gente ia tirar esse peso das costas, né? Que comandar uma empresa não é fácil. É um fardo muito grande, mesmo indo bem. Indo bem também tem um estresse muito grande. Nós falamos assim, a Pet Society, ela é uma estrela no mercado, uma estrela jovem, né? Não é um baby, mas era uma adolescente já. Então nós falamos assim, estrategicamente, a gente prefere investir nas nossas marcas, né? Investir toda a nossa energia, todo o nosso tempo nas nossas marcas. Mas você pulou uma parte importante, você ainda não contou como começou a Pet Society. Ah, sim, não, isso não. A gente vai querer saber. A gente já vai falar. Mas, de qualquer maneira, assim, tendo esse paralelo já, né, a Pet indo muito bem, a gente foi conversando. Em 2013, a gente fechou a negociação da venda da Cosmotec para a Sumitomo, né? E era para mim ficar 2 anos, e depois os japoneses, a gente deu muito bem, e a gente se dá muito bem. Fica mais 4 anos, e um dia, numa conversa lá em Tóquio, eu falei, olha, quando eu completar 60 anos, eu paro, porque eu tenho que ajudar a Marli também na Pet Society. Aí, não, beleza, em japonês, eles cumprem tudo que eles falam. Aí chegou em 2011, 2021, falou, então tá, então a partir do ano que vem, né, você sai, encerra, aí era para encerrar mesmo, e no fim, praticamente encerrou. Mas aí assinei um contrato direto com a Sumitomo, não mais com a Cosmotec, né, como advisor, né? E estou até hoje, né, tanto no board da Cosmotec, e o Leandro, como presidente, está fazendo um bom trabalho lá, e como também outros assuntos, inclusive na área PET, né? A Sumitomo tem uma empresa americana muito forte na área PET, a Hart Corporation, né, há muitos anos já, e tem outros negócios aí que eu acabo contribuindo. Eu gosto de participar de alguma forma ou de outra, né? Legal, sempre então contribuindo. Você rodou paralelo um tempo, né? O mercado humano aí e o mercado pet. Mas eu quero saber como começou, como que vocês tiveram essa ideia de ir para esse mercado de animais, né? Animais de estimação. A gente fez uma tentativa em 2000, 23 anos atrás, abrir uma empresa que chamava Cosmovet,
né? Não existia PET naquela época, era Cosmotec, vamos colocar Cosmovet. Aí abrimos essa empresa e a ideia era começar nessa área PET, porque a gente já tinha também animais, tinha PET, a gente sempre adorou essa área. E nós falamos, vamos começar essa área. Né? E meu irmão também era professor da Unesp lá, eu sempre admirava ele muito, sempre foi meu grande ídolo. E aí eu peguei e falei com a Marli, falei, vamos começar? Vamos. E era uma empresa para representar empresas internacionais no Brasil também. Como a Cosmotec já fazia, o nosso forte era comércio exterior, né? A gente se fortaleceu nisso daí. Aí nós fomos numa feira de veterinária em Birmingham, na Inglaterra, e conseguimos lá 3 representações, porque isso a gente sabia fazer. Né, vender o Brasil, né, vender os mercados que a gente atuava, falar, vamos trazer empresa para pagar. Pegamos 3 empresas, aliás, uma está no Brasil já há mais de 15 anos, muito bem, na época não estava, e depois a gente viu que, quando a gente foi ver a questão do mapa lá, era muito complicado. E a gente explicou a situação, falou, nós estamos saindo fora agora, porque a legislação do mapa também era muito mais complicada, e medicamentos, tudo. Aí nós falamos, não, vamos dar um tempo. Aí nós demos um tempo, depois a Marli fala que ela atuava em várias, ela tinha no comando dela vários departamentos da Cosmotec, mas principalmente comercial, marketing, pesquisa e inovação, mas ela foi criando bons filhotes lá, bons filhos e filhas, que foram assumindo gerência, direção, e ela ficou muito sem o que fazer. E aí é terrível, a Marli sem o que fazer é terrível, né? Ela ficou inconformada, falou, não dá. Ela falou, vamos... E a gente sempre muito forte, levando formulação para a indústria cosmética. Aí nós falamos assim, bom, na época, e a gente com muito contrato de confidencialidade com as grandes indústrias, nós falamos assim, não, a gente não vai atuar na indústria cosmética, né, de produto acabado, né, fornecendo ingredientes, e a gente tinha acesso a um monte de projetos de produtos que iam ser lançados depois de 2, 3 anos. Né, nós não nos sentimos confortáveis. Aí falou, bom, então a gente pode atuar na área de cosmética PET, que não tinha também, 20 anos atrás, não tinha quase nada. Aí em 2003, né, nós começamos o projeto, né, depois de uma feira de ingredientes que nós voltamos de Paris lá, a Marli estava inconformada, falou, não, nós temos que fazer mais alguma coisa. Ele falou, então vamos fazer. Aí, em 2004, abril, o ano que vem completa 20 anos, né, nós abrimos a Pet Society e foi assim, a gente abriu com muito assim, nós vamos fazer alguma coisa de primeira qualidade aqui. E não era, na época, o shampoo para cachorro, porque a gente não sabia fazer isso. Né? Nós pegamos tudo que a gente sabia da cosmética humana e continuamos fazendo, e a gente faz até hoje. Até hoje a gente só usa matérias-primas de grau humano. A gente sabe que no mercado tem de tudo, né? Tem vários graus de matérias-primas, tem grau técnico que o mesmo ingrediente custa metade do preço. Né? E é assim, paciência. Usa em household, que é limpeza de piso, usa para limpeza de carro, usa para dome sanitário, usa para tudo. Mas dá para usar para pet também. Né? Mas a gente não aconselha, como farmacêutico, a gente não aconselha. Né? A gente preza muito pela segurança dos produtos. Aí, no fim, a gente resolveu fazer shampoo para cachorro, mas com todo o nosso jeito, nossa experiência e os nossos pesquisadores da área de humanos. Mas né? eram os produtos de gôndola ou já era produto para profissional, banho e tosa? Que vocês começaram lá atrás? Nossa, acho que foi só de gôndola, mas os profissionais começaram a comprar na época. E eram produtos muito ricos, assim. As formulações eram muito ricas porque a gente não sabia fazer coisa diferente. Né? A gente não sabia fazer coisa diferente. Não sabia mesmo. Você tem várias competências. Quem é competente, por exemplo, em fazer produto commodity e simples, você pegar, por exemplo, um detergente IP. Ninguém do mundo consegue concorrer com a Química Amparo, porque eles são muito competentes nisso. A gente não tem essa competência. A gente tem a competência de criar fórmulas, estabilizar fórmulas com 20, 30 componentes e fórmulas muito seguras. Mas elas não conseguem ser fórmulas simples, porque a gente nunca conseguiu fazer também. Então a gente acabou sendo bem aceito por onde a gente passou nesses mercados, sempre tentando forçar a inovação de uma forma ou de outra. E é o que nos move até hoje. Mas você diria que, com tudo isso que você está explicando, eu posso resumir que são produtos mais complexos e mais caros, então é o que vocês conseguem focar, e não aquele baratinho que é volume, volume, volume. Então a estratégia de vocês é qualidade, qualidade, qualidade. Mas isso? A coisa é mais complexa. Quando a gente começou,
Na época, a Cosmotec era uma das poucas distribuidoras no mercado de cosmético para a indústria cosmética humana que tinha equipes de pesquisa e desenvolvimento. Porque a boa parte dos nossos concorrentes, até porque eram comerciantes, eles tinham um estoque de 50, 100 matérias-primas e vendia para a indústria cosmética. E a indústria cosmética que se virava lá, tinha algum técnico, um químico lá que fazia as fórmulas. A gente fez sempre o contrário, desde que a gente entrou na área cosmética. A gente já veio fazendo formulação, desde a Millennium lá. E quando a gente foi para a indústria cosmética, a gente contribuiu muito, modéstia à parte, porque a gente provocou muita gente. Então, quem tinha só uma indústria de perfume, a gente falou, mas por que você não começa a fazer maquiagem? Por que você não começa a fazer uma linha de pele, uma linha de cabelo? E o outro tinha só maquiagem, nós falamos, por que você não faz uma linha de tratamento de pele? E aí a gente foi provocando com base no nosso conhecimento em formulações. Quando a gente foi para a área PET, a gente tinha uma equipe de pesquisadores muito forte, inclusive a Cosmotec foi a primeira empresa do mercado, mesmo com as multinacionais, que nós temos grandes, Evonik, BASF e tal, que tinha 3 laboratórios. Então nós tínhamos um laboratório de cabelo, inclusive de tintura, de pele e de maquiagem. 3 laboratórios fisicamente separados, com pesquisadores separados. Isso em 2000 nós começamos em 94, isso, né? Mas estava muito consolidado já. Aí nós começamos com essa mesma equipe, era a mesma equipe, né? Não existia Pet Society, né? Era a mesma equipe que nós falamos assim, vamos fabricar uma linha PET. Então, não é questão de produto mais caro ou mais barato, é como que nós vamos manter essa equipe nossa de pesquisadores motivados. Nós vamos pedir para fazer uma fórmula básica. A vida inteira eles ficaram sendo desafiados pela Natura, pelo Boticário, pela Pharmaeva, pela Adicus, pela Johnson, a levar coisas mais de valor. Não é de valor monetário, mas de valor assim, de inovação, de tendências. Eles sempre foram muito exigidos pelos clientes. Aí a gente começa numa área veterinária e simplesmente fala, vamos fazer um shampoo para cachorro. Que na cabeça de muitos era uma coisa simples, porque não tem nada a ver com humano. Então pode ser qualquer produto, nós nunca pensamos assim. Aliás, a gente nunca fez shampoo para cachorro. Essa é a grande verdade. A gente, depois de 20 anos, a gente não conseguiu, né, no conceito simplório, né, de fazer uma coisa para cachorro porque ela é de menor qualidade ou de menor valor do que para humanos. Então, desde o primeiro dia, para nós nunca teve nenhuma diferença entre o pet e o humano, sinceramente falando, e até hoje nós não mudamos nada. Beleza, então vocês já começaram, a Pet Society já começou com essa parte de shampoo, né, olhando para banho e tal, mas esse mercado de banho e tosa, de centro de estética animal, eu vejo assim que ele tem um glamour, né, ele tem toda agora uma comunidade, groomers ensinando, como que era lá atrás quando vocês começaram, né, e a evolução desse mercado até hoje? Como que você vê isso? Quais são as principais diferenças? Olha, eu tive a oportunidade de conhecer mais de 20 países, o mercado pet em mais de 20 países, visitando pet shop nos últimos 20 anos. E fico muito feliz, porque o Brasil dá de 10-0 na maioria desses países, quando você fala nessa área de estética animal. A maioria que não conhece pode até duvidar, falar, mas será que ele está querendo agradar? Não está querendo agradar nada. Né? A gente sabe, e o que nós estamos fazendo aqui no Brasil, nós estamos fazendo em vários países, no sentido de provocar essa mudança e valorizar cada vez mais essa área de estética animal. Porque quando nós começamos era completamente diferente. E houve uma revolução aí, porque hoje, e uma coisa importante, os fornecedores, eles são em qualquer segmento de mercado, pode ser no automobilístico, pode ser na área farmacêutica, pode ser na área alimentícia, os fornecedores exercem um papel muito importante. Porque se a Tetra Pak não tivesse desenvolvido a embalagem estéreo para leite, não teria leite em caixinha até hoje. E se não tivesse desenvolvido a latinha de alumínio para cerveja, a mesma coisa. Então, assim, e ingredientes, a indústria cosmética ela não produz nenhum ingrediente. Ela depende 100% dos fornecedores de embalagem de ingrediente, de fragrância. Nenhuma indústria cosmética humana fabrica perfume. Desculpa, fabrica fragrância. Os fornecedores de fragrância
que levam até a indústria os ingredientes para fazer um perfume. E nessa área de pet, aconteceu a mesma coisa. Os fornecedores de equipamentos para banho e tosa, até de loja, de equipamentos, de móveis para lojas, mas na área de produtos para banho e tosa, houve uma revolução, né, de fornecimento, e a gente fica feliz de ter participado dessa revolução, de ter contribuído. Mas em termos da estética animal, do salão de beleza, vamos falar assim, pet, que é cada vez mais bem cuidado, né, está se transformando num salão de estética e cuidado. Isso é uma coisa que não tem mais volta, né? Vai ser estética, cuidado e saúde, tudo junto, né? E todo mundo vai ter mais responsabilidade. Mas a gente já atuava muito pela Cosmotec, atendendo indústrias que se dedicavam só ao salão de beleza. Então, na indústria cosmética, como é um mercado bem mais maduro e muito grande, né? Totalmente diferente, o ser humano toma banho todo dia, né? E tem muito mais seres humanos que cachorros. Né? E o cachorro toma banho uma vez por semana, tá? Uma vez cada 15 dias. O mercado, os volumes, as toneladas, são tudo diferente. Né? E é muito mais segmentado porque é um mercado mais maduro. Então nós temos várias indústrias cosméticas muito boas no Brasil, dedicadas só a produzir produtos para salão de beleza. Ela não tem nada para gôndola, não tem nada de maquiagem, não tem nada de perfumaria. E a gente, um grupo de clientes da Cosmotec era esse grupo aí. Então a gente já vivia as ansiedades e os anseios, né, as necessidades dessas indústrias para levar o melhor para os salões de beleza humano. Então a gente teve uma certa facilidade pela nossa experiência, né? E o que a gente sentiu foi, o groomer hoje ele é muito mais valorizado. Então aquele banhista simplório, sem nenhuma formação, e isso tudo também teve uma participação muito grande de processos educacionais aí nessa área, né? Porque a formação, né, do groomer normalmente é uma formação mais simples, que a maioria não tem nível superior e busca uma oportunidade aí. E a gente gosta muito disso, né, de gerar oportunidade e provocar. Nós falamos, não, aí tem um grande espaço, nós temos que valorizar esses profissionais. Nós temos que atuar, a gente já fazia assim na Galena, visitando as faculdades dos últimos anos de curso de farmácia, provocando os estudantes a abrirem seus negócios. Depois na Galena, na Cosmotec a mesma coisa, e nós falamos assim, aqui tem um negócio bacana, né? Uma turma de jovens, geralmente são jovens, né, querendo ocupar um espaço no mercado, mas precisam, né, estar melhor preparados. Até porque estão mexendo com vidas, né? Estão mexendo com vidas. E a gente nunca viu muita diferença entre um pet humano, porque sempre fizeram o mesmo produto. Nós falamos, não, nós vamos fazer exatamente o que a gente faz com humanos. Não tem que ter nenhuma depreciação ou nenhuma inferioridade no tratamento. E a gente não admite isso até hoje, né? São os pilares nossos. Então, esse glamour que veio vindo foi porque também essas pessoas começaram a se sentir mais seguras, começaram a ter melhores salários, começaram a competir internacionalmente também, e simplesmente o mercado foi se transformando, mas eu diria que ele está no meio do caminho. Está no meio do caminho. O groomer tem que ser mais valorizado, mas ele também, falando genericamente, né, ele também precisa, vamos falar assim, avançar muito na parte de conhecimento, cada vez mais profundo. Então, o conhecimento também, ele é, vamos falar assim, gradativo, né? Então, ninguém tem que se achar melhor que o outro, ninguém tem que se achar estrela, tem que buscar conhecimento sempre. Né? E esse mercado, ele está num caminho, eu diria assim, olhando, e eu falo isso com muito orgulho, porque eu dei muita sorte também nesse sentido de mercados. Porque eu atuei na área farmacêutica, uma área maravilhosa, o cosmético humano é uma área maravilhosa, e a área pet é apaixonante. Então eu falava, adorava a Cosmotec, a Galena, mas eu amo a Pet Society, de paixão. Então, assim, a área pet ela é muito especial. Os agentes, as pessoas que atuam nesse mercado, né, até por terem animais de estimação, por cuidarem de vidas, elas são um grupo de pessoas especiais. Né, e a gente se encaixou muito bem aí. Perfeito. E mas lá atrás, assim, você sentiu a necessidade de criar demanda
do tutor mesmo ali, do pai, mãe, do cachorro, ou essa demanda já existia e vocês foram só impulsionando, ajudando a impulsionar o mercado? Nós atuamos de duas formas, desde o começo. A gente tem uma base de conhecimento, né, que é a nossa história. Uma base de conhecimento que começou lá no segundo ano da USP, quando a gente foi para o laboratório, nunca mais saímos, né? E desenhamos a fábrica atual da Pet Society, desenhamos reatores, né? Isso a gente foi levando pela experiência em indústria, tudo, em formulação. Isso vem de um lado, né? E esse conhecimento a gente tem a obrigação também de levar para o mercado e contribuir. Esse é um lado. O outro lado é a questão de ouvir quem sabe mais que você também. Então, quem sabe mais que a gente? Nós atuamos em dois mercados. O mercado de estética animal, onde o groomer sabe mais que a gente. Ele está lá no dia a dia, ele sabe das dificuldades e das necessidades. E o outro grupo são os médicos veterinários, onde a gente atua há mais de 15 anos já, né, com uma linha muito forte na área veterinária. Então, a gente ouve muito esses profissionais. E especificamente na questão de estética animal, antes de abrir a Pet Society, né, a Marli já levava a nossa Poodle, né, lá na Bicho Sem Grilo, do shopping lá na Franco, e o William Galhardi, na época, trabalhava lá. Estava começando, tinha acho que 18 anos, estava trabalhando lá. E a Marli foi e viu ele trabalhando e falou assim, e o cachorro tem muito nó, porque ela já pensou no cabelo, já. Ah, tem, mas será que não dá para criar um negócio assim? No dia seguinte, a Marli levou uma loção lá para desembaraçar nós, com base em todo o conhecimento da estrutura de cabelo, etc., que é mais complexa que a estrutura de um pelo, né? E simplesmente ele falou, nunca vi nada parecido. Aí nós falamos assim, interessante. A gente pode colaborar com esse mercado também, com o conhecimento que a gente tem. Aí a gente foi cada vez mais se aproximando dos groomers e conversando muito com groomers bastante sêniors, né, bastante conhecedores da profissão, conhecedores de produtos, né, não só do mercado brasileiro, né, e aí eles foram quase que sendo um comitê científico para a gente. Então, de um lado, o nosso conhecimento em formulação, e do outro lado, ouvindo, né, os groomers e um time de 15, 20 que são muito bons, né, alguns do exterior, outros do Brasil, onde também a gente pergunta sobre as necessidades, né, sobre as demandas, a gente vê tendências no mundo inteiro, mas eu diria assim, os groomers e os veterinários nos ajudam e a gente ajuda com outra parte no nosso conhecimento de formulação. Perfeito. Eu admiro, assim, eu comecei até esse podcast falando que você, né, vocês, a Pet Society, você, Marli, são uma das pessoas, talvez as pessoas que eu mais admiro no mercado, não só pelo que vocês estão fazendo. Primeiro, eu conheci a Pet Society antes de vocês, então eu já sei o que o produto faz, já conheço tudo sobre vocês, né? Eu tive o meu negócio, era um e-commerce, e eu trabalhava muito bem a Pet Society, então mostra que não são produtos apenas de serviço, né, profissional, mas os produtos também de gôndola também são muito bons e vendem muito bem. Então, eu já conhecia vocês, mas depois que eu comecei a conhecer o seu time e ver, né, a paixão que eles têm por aquilo, é uma paixão de dono, assim, né? É um negócio que corre ali na veia. E quando eu conheci vocês, eu entendi tudo isso, né? Tudo que vocês estão construindo, essa paixão, essa cultura da empresa, né? Esse negócio que você fala que de não estar conformado, de estar sempre buscando, né, ser melhor e trazendo coisas boas aqui. Mas agora, vocês estão levando o nome do Brasil para fora. Então, assim, agora tá mais do que evidente, né? Vocês foram citados aqui em outros episódios como uma empresa, uma das primeiras empresas que ganhou prêmio, né? No exterior e tudo mais. Então, em que momento que vocês começaram a falar... Vamos expandir para fora, vamos levar o nome aqui, um nome brasileiro, né? O nome daqui do Brasil, um produto brasileiro para fora do Brasil. E como que está sendo essa jornada, né? Essa trajetória? Queria falar um pouquinho dessa parte, né? De internacionalização. Olha, nasceu desde o primeiro dia, né, da empresa, né, há 19 anos atrás, porque a gente já fazia isso muito antes da Pet Society.
Então, o nosso negócio era buscar, não tem nada de ativos cosméticos produzidos no Brasil, tá? Só para você saber. E nem farmacêuticos. A indústria farmacêutica brasileira depende 100% da Índia e da China. Principalmente da Índia, que começou. A Índia ela é incrível, né, o que aconteceu com o mercado farmacêutico, que abastece o mundo inteiro hoje, são os indianos, né, e também os chineses. Mas a gente já buscava lá fora, não na Índia e na China, mas principalmente na Alemanha, porque o berço da química é a Alemanha, né, não são os Estados Unidos. Né, e o berço da perfumaria é a França. Então, a Europa é muito forte e o italiano o italiano é muito artista e muito criativo também. Então, a gente tinha, né, uns relacionamentos já muito antigos e o nosso negócio era visitar feiras internacionais, pensar ali novidades para completar um portfólio para chegar na indústria cosmética e oferecer uma coisa realmente de valor. E nisso a gente participava de feiras de ingredientes, mas também de matérias-primas. Desculpa, de produto acabado. Então tem uma feira que é a principal do mundo, que é a Cosmoprof, que acontece em Bolonha, na Itália, já há 50 anos. E a gente, antes de começar com a Pet Society, a gente já frequentava, né, e via como as empresas de cosmético, né, produto acabado, se comportavam lá. As grandes multinacionais estavam lá, L'Oréal, todo mundo. Mas também empresas brasileiras ficavam no pavilhão brasileiro ali. Né, com o apoio da Apex, da ABPEC, que é a entidade, né, empresarial da indústria cosmética, e a gente sempre visitando nossos clientes, né, eles estavam lá em 10, 12 estandes, e nisso a gente foi vendo também como eles se comportavam. E como deveria fazer a coisa. Na época lá, o Dr. Miguel do Boticário estava lá no cantinho dele, ainda ele lá com a esposa, a Cecília, depois o próprio Seara também com a Natura, né? Hoje eles estão, né, no Olimpo ali, mas eles começaram também, né, participando assim. E nisso a gente vendo esses bons exemplos, a gente via também coisas que não poderiam acontecer, tipo assim, chegava numa feira internacional com um catálogo em português. Né? A chance de sucesso é muito pequena. Então a gente trouxe isso. Quando a gente abriu a Pet Society em 2004, em 2005 a gente foi expor numa feira muito grande, que é a Global Pet Expo em Orlando, nos Estados Unidos. Né? É a principal feira de negócio. Tem a Super Zoo também em Las Vegas, mas ela tem um estilo diferente. Mas é uma grande feira de negócio aí no B2B. E nós fomos lá já com tudo em inglês. Né? E em espanhol também na época. Isso foi um ano depois de abrir empresa. Não é normal isso. Não é normal, mas o principal foi que a gente considerou que, assim, visitando um pouco depois o mercado pet, nos primeiros anos ali da empresa, o mercado pet lá fora, a gente falou, olha, não tem grande coisa aqui. Não tem grande coisa. Para nossa surpresa. É diferente da cosmética humana. Né? É diferente porque você pegar uma Estée Lauder, uma Shiseido, uma L'Oréal, são empresas incríveis em termos de tecnologia. E na área de higiene estética, não existia, há 20 anos atrás, uma grande marca mundial. E aquilo me chamou a atenção, porque eu gosto muito dessa questão de marcas aí, né? Eu falei, não existe uma grande marca, existe de pet food, né? Várias marcas fortes, né? Da Europa e Estados Unidos. Existe também de medicamentos, né? A maioria eram braços, né? Da indústria humana, Pfizer, etc., Behring e tal. Mas empresas muito boas, empresas, né, grandes marcas mundiais. E não existia nada de estética animal. Falei, interessante, né? Não tem uma empresa. E eu te falo, depois de 19 anos, continua não tendo uma grande marca e a Hydra está ocupando essa marca agora. Está ocupando esse espaço. Interessante, porque é muito tempo. E eu fui acompanhando a história de 5 ou 6 empresas americanas, mas tinha uma outra lá, uma italiana, mais uma outra japonesa e uma outra alemã. Acompanhando a história deles para ver se eles cresciam. Não cresceram. Não cresceram. Inclusive, dessas 5 americanas, 2 se fundiram lá com outra, que é um fundo e virou produto de prateleira. Então, assim, é interessante isso, porque é raro você não ter uma grande marca mundial. Se você pegar alimentos, você tem a Nestlé, né? Você vai em farmacêutica, tem a Bayer, tem Johnson, etc. E nessa área não tinha. Nos chamou a atenção isso. Nós falamos, bom, e a gente já atuava em comércio exterior e atuando com vários países, nós falamos, peraí, a gente começa aqui pelos Estados Unidos, mas se a gente fizer o negócio direitinho, se a gente fizer boas fórmulas, nós temos chance de ocupar um espaço em outros países.
com as mesmas fórmulas de alta qualidade, porque o cliente lá ele vai gostar, vamos falar, ele vai aceitar. Isso foi acontecendo, né? Depois a gente acabou abrindo a filial nos Estados Unidos, há 8 anos atrás. Aí nós mudamos completamente, porque a gente aí ficou com o CNPJ lá, vamos falar assim, né? Os funcionários nossos, tanto na Costa Leste como na Costa Oeste, né? Pegamos um diretor americano que também entrou no nosso caminho, uma pessoa fantástica, e a equipe lá é uma equipe fantástica, né? Com outros membros lá, e também nomeando vários distribuidores, tem 6 distribuidores nos Estados Unidos hoje, mas a nossa equipe lá, americana, ela cuida dos distribuidores dos Estados Unidos, da Costa Rica, do Alasca, do Canadá e do México. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande para eles. E a gente acabou, vamos falar assim, ocupando espaço que eu te falo que eu também não esperava, né, não só lá, em vários países da América do Sul, né, e Europa também, com 5 ou 6 países muito fortes. Nós temos distribuidores já em Portugal há 17 anos, Taiwan, do outro lado do mundo, há 17 anos, né? Itália, França, Suíça, né? E isso foi acontecendo. Mas o principal foi, a gente sempre teve o respeito, né, de atender bem o cliente. E respeitar o cliente, e a gente não pode fazer nada errado. A gente não pode enganar o cliente, a gente não pode falar aquilo que a gente não consegue fazer, né? Prometer, inclusive, para colaborador, aquilo que você não pode cumprir, né? Então, assim, sempre foi desse jeito, né? Walk to talk, né? Eu acho que é o melhor caminho, né? A vida é simples, né? A vida é simples e ela tem que ser... não pode complicar a vida, né? Não pode complicar as coisas, né? Querer aparecer demais ou querer ser muito mais do que isso nunca acaba bem. Né? E falar menos e fazer mais, vamos falar assim, diferente dos políticos aí, né? Que falam muita coisa, discursos maravilhosos, né? E na prática fazem tudo o contrário. Mas enfim, o que a gente fez foi cuidar bem no seguinte sentido: temos que entregar produto. E eu lembrava das feiras de Bolonha lá da Cosmética Humana, onde eu conversava com muita gente. E alguns clientes falavam, eu comecei a comprar de uma empresa brasileira, ela embarcou o primeiro contêiner e depois desapareceu. Eu falo, não pode fazer isso. Ou não pode levar um catálogo em português numa feira internacional, porque vai vender só para Portugal. Aí, assim, nós fomos vendo isso, falamos, nós temos que fazer exatamente, e a vida é simples, então simples é atender o cliente lá fora como a gente atende aqui. Se você quer ter uma posição no mercado em qualquer país, você precisa cuidar daquilo com carinho. Você tem que ter estoque local, você tem que ter um bom portfólio de produto, tem que estar na língua deles. E aí entra uma complicação muito grande, que a gente foi, através dos anos, né, criando competência, que é a parte de regulatórios. Falando, tem um produto bom, uma fórmula boa. É um ponto de partida só. Mas como fazer o marketing lá fora e também como entender a legislação do país, registrar os produtos naquele país. E cada país trata o segmento PET de uma forma. Tanto na parte pet food, tanto na parte de medicamentos e de higiene também. São tratamentos que você vai na Colômbia é uma coisa, você vai na Suíça é outra coisa, você vai na Nova Zelândia é outra coisa. Então, assim, e como criar uma equipe e criar competência, eu diria assim, criar competência através das pessoas, né? Mas como criar competência para atuar? Então, a gente falou, não vamos considerar a divisão internacional um improviso. Contrata um gerente de exportação, manda ele visitar umas feiras, vê se vende. Isso não é estratégia. Né? Nós falamos, não vai ser assim que nós vamos fazer. Nós vamos fazer exatamente como a gente faz aqui no Brasil. Aí, simplesmente, nós criamos uma equipe de exportação, equipe comercial dedicada, e hoje tem gente técnica dentro dessa equipe para dar bom treinamento técnico, dar bom suporte ao distribuidor, e nós temos uma equipe de regulatório internacional. E essa equipe tem que entender de tudo. A gente tem alguns parceiros, né, na França, nos Estados Unidos, na parte regulatória, que nos ajudam. Mas boa parte é o nosso pessoal aqui estudando legislação lá de fora. E de vários países. Então, às vezes, um ingrediente numa fórmula que tem 25 componentes, esse ingrediente não é aceito no outro país. E o produto é maravilhoso. Então, assim, essa área é complexa, mas se você cuida com carinho, você tem que ter humildade de ir aprendendo e criando competência e criando, né, formando times competentes, né, é possível.
E por que nós não podemos ter uma empresa forte e respeitada sendo brasileira? Nós já temos vários exemplos aqui. A WEG, né, em motores, e a gente vai Natura, que tem uma história fantástica de internacionalização, então JBS, então o Brasil tem Gerdau, então tem... E por que não pode ter nessa área nossa? Né? Nós não temos que ter, vamos falar assim, essa visão de que aqui é o terceiro mundo, né, de que aqui nós não temos tecnologia ou capacidade para criar produtos e que o destino do Brasil é exportar commodities. Eu não acredito nisso. E nós temos que fazer o contrário disso. O Brasil tem que ser visto lá fora cada vez mais como um país que tem produtos de qualidade, e não só a Embraer. Né? Tem que ter mais coisa. Eu quero participar disso, né? Contribuir da melhor maneira. Perfeito. É isso aí que enche a gente de orgulho, né? O brasileiro, quando a gente vai para fora, às vezes a gente não é tão bem visto assim, como você falou, né? Alguns já, porque não entregou e tal. Então, dá muito orgulho saber que alguém está fazendo um trabalho bem feito. Vocês estão em quantos países? 58. Meu Deus! Eu também não esperava. Meu Deus, parabéns! As coisas foram acontecendo, né? Foram acontecendo e só na área de veterinária, né? Softcare está em 14 países já também. Não é na área de estética. A área veterinária está indo muito bem também em vários países. Né? Mas sempre, eu diria que é tratando com carinho, né, as marcas, tratando as pessoas, né, cuidando tudo com responsabilidade, né? É simples. Até parece ser com você falando, mas acho que não é bem assim, não. Mas se você perguntar o que tem, uma história. Se você olhar a história das empresas, né, eu acompanho muito, né, a história das empresas no geral, né, no mundo todo. De vários segmentos. Eu gosto de estudar, quero estudar. Estou fazendo curso até de inteligência artificial com 61 anos. Quero continuar estudando até o último dia da minha vida, né? A gente cada vez mais vai ficando limitado, né? Porque o volume de conhecimento no mercado hoje é muito maior do que 50 anos atrás. Então, se a pessoa se acha muito importante, ela pode tirar o cavalo da chuva, que daqui 3, 4 anos ela está desatualizada. Né? A hora que ela se acha demais é onde ela começa a cair. Né? Então a gente tem que ter humildade e continuar aprendendo sempre. E sempre foi assim, e isso é um motivador. Nós temos que ter propósitos também, né? Eu acho que tem que ter propósito, porque se a pessoa for só por dinheiro, não existe empresa de grande porte, não existiria. Porque uma empresa de médio porte hoje, o dono da empresa ele está rico. Não existiria uma Nestlé. Uhum. Né? E não é a questão, né, só das pessoas, é da empresa. A empresa é sagrada. Isso é uma coisa que eu bato muito. A empresa é sagrada. Cada vez mais os governos fazem menos em vários países, inclusive nos países socialistas. Quem vai transformar os países e as pessoas são as empresas. E eu falo, né, inclusive, a Pet Society ela tem que ser uma boa escola. Não é uma boa escola para o cara que mexe com regulatório internacional ou que mexe com pesquisador, que vai desenvolver fórmula. Tem que ser uma boa escola de valores também. Não é a gente chama do hard skill, né? É do soft skill também, né? De comportamento, de valores, de tudo. Por quê? Porque o CNPJ, eu digo, uma empresa, ela é a transformadora, né, de uma sociedade. Então, eu não acredito em nada fora disso aí. Né? Por que ela é transformadora? Porque quem faz pela sociedade? Quem leva produtos? Olha dentro da nossa casa hoje. Serviços, desde hospital, etc., turismo, qualquer coisa. São as empresas, cada vez menos governos. Então nós temos que cuidar muito das empresas. Se você falar da Nestlé, por exemplo, quem foi o primeiro mestre de chocolate lá, no início? Ninguém sabe o nome do cara. Eu, cliente Nestlé, não tenho nem ideia. Mas a Nestlé existe até hoje, depois de 100 anos. É a empresa que interessa. Né? Ela vai tendo pessoas, ela vai sendo escola, ela vai trazendo salários, a pessoa vai criando a vida dela, vai comprando seu imóvel, vai comprando seu carro, vai estudando seus filhos. A empresa e gera conhecimento para essas pessoas todas. Então, assim, a empresa, ela precisa se perpetuar. Nós vamos passar. Os seres humanos vão passando, né, com uma vida útil aí de 30, 40 anos trabalhando, e as empresas precisam continuar, porque elas são sagradas. Quando eu escuto que fechou o CNPJ no Brasil, isso é muito ruim. Você quer uma notícia ruim e falar,
fechou o CNPJ, uma empresa encerrou a atividade. Olha o que tem por trás disso. Que tinha de know-how dessa empresa, né, de conhecimento. Não estou falando de dinheiro, eu estou falando do que essa empresa oferecia no bairro dela, né, por menor que seja. Isso é uma notícia muito triste, então nós temos que primeiro fortalecer as empresas. E eu vou te falar, o Brasil não é para amadores. Né? O Brasil não é para amadores na área tributária, na área de regulatório, em todas as áreas onde você vê um peso do Estado ineficiente. Né? Então, para a empresa, não estou dizendo com relação a tributário, só estou falando, você gasta uma fortuna, milhões por ano que a gente paga de plano de saúde, que em vários países a empresa não tem esse gasto. De segurança, qualquer portaria hoje custa 15 mil por mês. Né? E aí vai. Da empresa, do condomínio que você mora. Então, assim, não é só questão de o imposto é alto no Brasil, não é isso. Né? A estrada que não tem estrada para levar, o grão de soja, é tudo complexo no Brasil. Então, e eu fiquei com os japoneses 10 anos aí, continuo com eles ainda, e quando a gente tenta explicar como funciona no Brasil, e eu tenho um que ficou 7 anos trabalhando junto comigo todos os dias, e simplesmente ele falava uma coisa assim, falava, Luciano, mas aqui não é preto no branco, né? Ou é isso ou é aquilo. Aqui é tudo meio cinza. Pode ser isso ou pode ser aquilo. Eu falei, exatamente isso. Como que dá para fazer assim? Como que dá para trabalhar e viver como uma empresa? Não estou nem falando das inflações lá passadas, 40% ao mês e tal. É mesmo a questão de segurança jurídica, tudo institucional, tudo. O Brasil é muito complicado, mas nós temos que continuar firme e primeiro acreditar. Né? Acreditar cada vez mais. Eu acredito que vai tendo uma purificação aí dos políticos também. Deus precisa ajudar também, porque nós precisamos, né, melhorar o espírito dessas pessoas, a alma dessas pessoas, né, para que não tenha essa distorção tão grande entre o mau uso do dinheiro público e a carência que nós temos na educação. A educação não era para ser como é hoje, não era para ter tantos favelados como tem no Brasil. Um Brasil, depois de 500 anos, como que pode um país, depois de 500 anos, você ter um déficit habitacional aí de mais de 8 ou 10 milhões de moradias? E por que ninguém fez nada em 500 anos? Porque custava caro, não tinha dinheiro? Não foi isso. Não foi isso. Então, assim, mesmo assim, eu acredito demais no Brasil, eu quero levar... você vai falar assim, mas a gente vive o mercado internacional há mais de 30 anos, visitando vários países e culturas. Eu falo, não troco o Brasil por nada. Eu não troco o Brasil por nada. Né? E conhecendo os outros países. Né? Não é visita de uma semana, você vai ficar encantado. O turista de uma semana visitou um país, ele só vê qualidades no outro país, vê um monte de defeitos aqui. Né? E não é assim. Né? Eu converso com gente que mora e vive nesse país e a gente sabe que não é fácil em nenhum lugar. E o Brasil, a gente tem que se orgulhar dele e batalhar por ele e cuidar dos nossos NPJs. E que bom, acho que você está fazendo um trabalho sensacional. E não é porque você está me falando, não. É porque eu conheço o seu time. Conheço as pessoas que estão ali no dia a dia. Eu conheço várias pessoas que trabalham na Pet Society. E eu vejo que elas têm o mesmo propósito que vocês. Então, não é um trabalho tão fácil. Não é para qualquer um conseguir passar esse propósito, essa cultura da empresa para todo o time, né? Então, eu vejo muita gente ali... As pessoas que eu conheço, né, que tem esse sentimento de dono, que tem esse sentimento de fazer acontecer, né, de ser melhor a cada dia. Então, parabéns pela trajetória. Obrigado. Não só por estar em 58, você falou? 58 países, mas também por estar construindo, né, essa cultura aqui no Brasil. Obrigada por ter ficado aqui. Eu não sei se eu teria ficado no seu lugar. Não vamos sair nunca, não vamos sair. Que bom. Mas vamos falar agora sobre as suas últimas dicas aí para quem está entrando nesse mercado ou para quem já está nele, né? E pensa em expandir, em evoluir. Porque, assim, quem está aqui ouvindo com certeza já está um passo à frente, né? De muito empreendedor que está lá atrás do balcão e achando que o mundinho dele é só aquele. Então, quem está aqui quer evoluir, eu tenho certeza. Quais são suas dicas finais? Então, tem os dois lados. Primeiro, a questão do mercado pet. Segundo, de empreender numa empresa. São coisas que precisam ser muito bem analisadas. O mercado pet é um mercado bom? Sim.
E você analisa o mercado olhando a história dele. Né? O faturamento, por exemplo, normalmente em bilhões, né? O mercado nos últimos 20 anos. Como ele era 20 anos atrás, como ele é hoje, isso fala por ele. Esse mercado, ele tem futuro. Ele oferece grandes riscos de repente desaparecer. E tem vários mercados que estão desaparecendo. Vários produtos e categorias que estão desaparecendo. O mercado pet não é assim. O mercado pet tem uma linda história de evolução, né, de peso no PIB brasileiro, cada vez mais forte, né, um setor cada vez mais importante para a sociedade brasileira. Houve uma transformação muito grande nos últimos 20 anos. Né? A importância do pet, né, de forma correta, né, está sendo cada vez mais valorizado. Né? E isso mostra que é um mercado muito bom. Então vale a pena investir nesse mercado. Né? E a gente tem no mercado vários agentes, tem desde uma indústria, um atacadista, um varejista, etc. Toda a área de serviço, que é uma área enorme no mercado pet. Então, assim, tem muitas oportunidades. Segundo, a questão de empreender, né? Numa empresa. Então, você vai ter um CNPJ ligado no seu CPF. Essa é uma experiência muito, vamos falar assim, com muita emoção. Essa jornada de ter um CNPJ ligado no seu CPF. Ele vai ficar ali por muitos anos e mesmo que você venda a empresa, você vai ficar ainda vai ter que ter um cuidado especial aí. O mais importante você tem algumas características, né, de um empreendedor. Você gosta de riscos? A gente arriscou a vida inteira. A gente foi deixando empresas para trás. A Millennium, a Galena, a Cosmotec. É o que você falou, correndo riscos. Né? E estando no mercado, uma empresa viva é uma empresa que ela tem vários lados também. Né? Ela tem muitas coisas boas no seu dia a dia, muitos desafios. Né? O fluxo de caixa é um grande desafio para as empresas num país onde o dinheiro custa muito caro. Então, para pegar nos Estados Unidos, a gente vive lá, faz contabilidade lá, nós temos 3 empresas lá, né, em áreas diferentes, e a gente vê os bancos, eles oferecem dinheiro, né, numa situação de juros que é completamente diferente. Né? Eu, na Cosmotec, pegava dinheiro de um banco japonês a 2% ao ano. Então, isso é um estímulo, isso muda a história de um país. Se você colocar dinheiro no mercado, ainda mais o Brasil, o perfil do brasileiro é mais empreendedor do que a maioria dos países. Isso também, não só as pesquisas mostram, mas também, eu vivo isso, para um japonês empreender, tem que acontecer alguma coisa. Sei lá, um terremoto muito maior do que o normal e de tsunami também. O brasileiro não, ele é muito mais empreendedor que o japonês. Então, assim, o japonês é seguro numa grande empresa. O brasileiro, ele navega em águas turbulentas aí. Então, assim, tendo esse mínimo de querer correr um pouco de risco, né, de gostar de desafios, isso tudo, depois, no dia a dia, você vai amadurecendo também como empreendedor. Porque você precisa virar líder de equipe, você precisa formar equipes, você precisa colocar pessoas diferentes trabalhando juntos. Parece simples, né? Numa casa com 2 pessoas, já é um desafio. Os seres humanos são diversos. E aí você precisa formar um departamento com 5 pessoas, e as 5 pessoas precisam se dar bem, se respeitar, e fazer aquele departamento produzir algo. Né? É um departamento de suprimentos, é um departamento comercial, mas ele tem um produto ali, né? Que é o produto daquele time. E uma empresa com 100, 200 funcionários, e todo mundo, né, a gente fala, a máquina está azeitada, ali, lubrificada, e está rodando bem, e ela é bem aceita no mercado, os produtos, os serviços, a equipe que trabalha lá, ela está satisfeita, a empresa é confiável, então isso tudo vai vindo com o tempo. Mas o principal é estar no mercado certo. Eu convido todos a investirem no mercado pet. É um mercado maravilhoso. Estar com a consciência de que ter um CNPJ ligado no seu CPF muda a sua vida. E eu falo que tem grande chance de mudar para melhor. Né? Tem grande chance de mudar para melhor. Mas tem que ter
essa visão e essa responsabilidade. Não tem mais horário para nada, etc. Isso é o normal do empresário. E eu te falo, empresário de empresas que faturam 1 bilhão por ano. O cara não desliga, eu conheço vários. O cara não desliga, não é dinheiro, não é a parte financeira, né? É o desafio. Né? E nisso tudo, a hora que você faz essa mistura toda, né, numa panela, você fala, estou num bom mercado, eu gosto de desafio, eu gosto de desenvolver, contribuir, eu quero melhorar minha vida. Então, eu quero deixar sei lá, de ter uma situação onde eu tenho aqui umas ideias que não posso colocar em prática, eu quero colocar minhas ideias em prática na minha empresa. Então, assim, a hora que você coloca tudo isso, estando num bom mercado, é uma grande oportunidade. Então, invistam no mercado pet. E venham com um propósito, porque se você vier, acho que qualquer mercado, né, com a cabeça assim, eu quero ganhar dinheiro. Talvez você não aguente o processo até chegar lá. De jeito nenhum. Então, tenha propósito, né? E seja apaixonado por desafio, com certeza. Exato. Não e também, você com 4 empresas não foi, né? Você gosta de desafio. Uhum. Então, acho que é isso. Acho que esse é o principal ponto. Mas eu acho assim que quando você tem uma empresa também, vai vindo uma responsabilidade muito gostosa. Né? Porque uma empresa, ela é um agente muito importante na sociedade, de levar produto, de levar serviço, de gerar milhões de impostos por ano. Então eu falo, gente, nós estamos aqui trabalhando, gerando milhões de impostos por ano. O que nós estamos fazendo é uma coisa muito boa. Se esses milhões que vão para o governo, nos 3 níveis aí, federal, municipal e estadual, eles vão ter uma destinação a melhor possível, eu não sei. E no Brasil tem que melhorar muito a destinação dos recursos coletados, né? Mas não interessa, né? Esse CNPJ está produzindo milhões de reais por ano de impostos, o outro está produzindo milhões de reais por ano, e de uma forma ou de outra, nós estamos ajudando a melhorar esse país. E a gente está gerando emprego, né? Está melhorando a vida de diversas famílias. E é o que o Brasil mais precisa, né? De oportunidades, é isso. Mais uma coisa importante, é o que você falou, não adianta, eu gosto de gato, eu gosto de cachorro e eu vou abrir um negócio nessa área. Ou eu gosto de chocolate e vou abrir uma franquia, né, do Cacau Show. Esse não é o melhor caminho. E nem falar que eu vou ficar rico com isso. As coisas vão acontecer e tudo isso que nós falamos são resultado de um trabalho que vai ser elaborado através de muitos anos. Né? Então, quem pensa a curto prazo, geralmente não coleta bons resultados. Quem pensa em dinheiro fácil, coisas fáceis na vida, eu não acredito em nada fácil. Né? Você fala, ganhou dinheiro, o Neymar ganhou dinheiro, tem um em cada 1 milhão de jogador, ou outro ganhou na loteria. Isso é outra história, um cantor de pagode, um cantor de música sertaneja, são raridades, entre milhões. Então não acreditem nisso. Eu acredito em longo prazo, trabalho firme, trabalho sério, né? Mas o principal tem que ter a consciência de que quando você vira empresário, e cada vez mais tem gente de nível superior virando empresário, isso não era comum até 30, 40 anos atrás. O empresário não tinha nível superior. Se pegar a Casas Bahia, as grandes empresas do Brasil, os fundadores não tinham uma formação mais formal, né? Agora não. Então, os concorrentes seus são pessoas de nível superior muitas vezes, né, ou que já estão há muito tempo no mercado. Então, assim, você precisa cuidar da sua formação também. Você precisa cuidar da sua formação. O Senac, o Senai, o Sesc, todas as áreas têm empresas. A Sebrae atua muito forte em formação. Então, assim, você precisa buscar conhecimento e atrair pessoas de confiança e pessoas que comprem seu projeto, vamos falar assim, né? Tratando bem essas pessoas. Perfeito. Que aula, que aula. Que bom. É isso, gente. Muito obrigada, Luciano, por ter compartilhado toda essa história. Espero que você compartilhe cada vez mais para enriquecer o mercado aqui, que é uma história muito inspiradora, me motivou muito.
a continuar, né? Porque eu também estou começando de novo aqui. E eu tenho certeza que vai inspirar muita gente. Muito obrigada. Que bom. Invistam no mercado pet. Essa é a mensagem final. É isso. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigada.